Inicialmente, a fotografia de um drama vivido por famílias brasileiras. Certamente, muitos vivem esse drama e muitas vezes não o conhecemos. Até nós, esse drama nem sempre chega, mas com a força irresistível do sentimento humano, é preciso registrar desta tribuna um drama vivido por uma família paranaense. Há mais de um ano, eu trouxe à tribuna o drama enfrentado pela psicóloga e professora universitária Valéria Guise Silveira e sua filha, a menina Naomi, de 3 anos, e o desfecho desumano que culminou por devolver a menor à França em novembro passado, numa ação que envolveu até viaturas policiais, lembrando uma operação de guerra para extraditar um mafioso, ou lembrando uma dessas operações levadas a efeito pela Polícia Federal para prender investigados da Operação Lava Jato. O drama permanece e ganhou contornos ainda mais dramáticos. Como se não bastasse tudo o que já aconteceu, em breve, a pequena Naomi brasileira ficará ainda mais afastada de sua mãe e do seu país. As dificuldades pessoais e financeiras enfrentadas pela mãe são enormes. A pensão que lhe era devida nunca foi paga. O atendimento médico e jurídico que lhe eram assegurados pela sentença nunca foram efetivados. Com dívidas que se acumulam e trabalhando como babá e cuidando de pequenos animais, a psicóloga e professora doutora não tem mais como se manter na França. Seu contrato de aluguel na França e a licença de seu trabalho no Brasil se encerram em janeiro próximo, e Valéria será obrigada a voltar ao Brasil e deixar sua filha em solo francês. No Brasil, o recurso de apelação aguarda julgamento há mais de ano e meio, na 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É fundamental que a ilustre desembargadora federal Marga Tesler, relatora do processo, atribua urgência ao julgamento do recurso de apelação e considere as inequívocas provas de violência por parte do genitor apresentadas pela mãe. Violência esta que se repete quando o mesmo assume o compromisso diante da justiça brasileira de cumprir as salvaguardas que garantiriam segurança para a mãe e criança e não o faz. Ainda há tempo de corrigir o erro e evitar que o dano causado a esta mãe e a esta criança se tornem irreparáveis. Portanto, senhor presidente, senhores e senhoras senadores e senadoras, nesse contexto, faço um apelo humanitário à Igreja Corte da 4ª Região, em especial à desembargadora Marga Tesler, para conceder urgência e pautar o recurso ainda este ano, evitando uma tragédia familiar ainda maior. Encaminho ainda um apelo ao ministro da Justiça para dar resposta à representação cujo objeto é corrigir os eventuais equívocos cometidos pela autoridade central brasileira. No marco do dia 25 de novembro, Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher, registro que o dia 25 de novembro de 2017 marca também a passagem de um ano desde que a mulher e a mãe paranaense Valéria Guise teve sua filha arrancada de seus braços e entregue ao seu agressor, pai de sua filha, após buscar exatamente o que lhe assegura a lei brasileira. Renovo dessa tribuna apelo feito em setembro do ano passado, no sentido de lançar um olhar humanitário sobre esse caso e perseguir a todo custo o bem-estar
da menor Naomi. Que o bom senso prevaleça e ela possa permanecer ao lado da mãe em nosso país. E que essa decisão ocorra antes do dia de Natal, porque todos nós sabemos, haverá sem dúvida um drama maior quando os sinos entoarem a chegada do Natal no dia 25 de dezembro. Muito obrigado, senhor presidente. Este era o primeiro tema e eu passo agora às questões do nosso dia a dia. Nesse Brasil complexo de tantos problemas e que há uma busca incessante pela mudança que para muitos brasileiros não mais ocorrerá nesse país para atender as expectativas maiores, uma vez que o desencanto campeia, semeando a descrença que se generalizou, a fé que se perdeu e a desesperança que se consolida a cada passo em relação ao nosso futuro. Mas é preciso reviver a fé que se perdeu nas estradas da decepção. É preciso ressuscitar as esperanças que foram sepultadas neste cenário de descrédito que se acumulou ao longo do tempo em relação às instituições públicas e aos políticos de modo geral. Neste final de semana, eu trago à tribuna deste final de semana duas revistas com as suas capas, abordando como prioridade a questão da reforma da Previdência. A revista Época traz o Brasil rumo à pindaíba. Se não aprovar logo uma reforma da Previdência, o Brasil terá somente trocados para investir nas áreas em que tanto precisa. E traz dinheiro para segurança, saúde e educação. E no prato, algumas moedas, míseras moedas, retratando o drama que vive o país em razão de finanças públicas deterioradas, com um déficit histórico monumental e que exige realmente providências imediatas. A revista Veja, de outra forma, também coloca o problema. Ou vai ou racha. O governo tenta a última cartada para aprovar a reforma da Previdência e resolver um rombo monumental. Essa discussão já se estabelece há muito tempo. Afinal, a Previdência é superavitária ou é deficitária? A contabilidade oficial diz uma coisa. A contabilidade privada, especialmente oriunda de auditores fiscais, de sindicalistas, diz outra coisa, que o déficit é decorrente do desvio de finalidade. Mas não é essa questão que eu quero agora discutir. Eu defendo reformas. O Brasil é uma nação à espera de reformas. Sem elas não alcançaremos os índices de crescimento econômico compatíveis com as potencialidades nacionais e com o merecimento do nosso povo. São reformas fundamentais, mas é preciso destacar que reformas são essas. A reforma da Previdência que se apresenta agora é modernizadora ou é uma falácia? Nós defendemos, sim, uma reforma da Previdência modernizadora, que leva em conta a necessidade de aumentar a receita para oferecer segurança jurídica, inclusive, a trabalhadores que se aposentarão ao longo do tempo e não poderão ficar inseguros em relação ao seu próprio futuro. Sim, uma reforma modernizadora, mas que contemple a amplitude nacional,
a diversidade existente, as contradições regionais e sociais, as desigualdades imensas, um país complexo socialmente, onde a longevidade em algumas regiões é diferente do que a longevidade em outras regiões e devem ser, portanto, merecer tratamento diverso. Atividades são menos ou mais exaustivas, menos ou mais desgastantes e devem também ser consideradas sob o prisma do desgaste de cada uma delas. Não é isso que nós estamos vendo nesta reforma simplificada de um governo que quer apenas passar a ideia de reformista e de estar cumprindo o seu dever. Portanto, não me acusem de ser antigo, não me acusem de ser populista, não me acusem de ser contra a reforma. Ao contrário, o que desejo é a verdadeira reforma. É preciso discutir se esta reforma proposta pelo governo Temer é uma verdadeira reforma. Vamos aguardar para ver o que chega ao Senado, se é que chegará alguma coisa, para depois anunciarmos a nossa posição em relação à reforma da Previdência. Mas o que eu não me conformo mesmo é que o governo tente passar a ideia de que a reforma da Previdência, por si só, resolve todos os problemas do país. Isto não é sincero, isto não é verdadeiro. Trata-se de uma falácia. O presidente da República, especialmente o ministro da Fazenda, asseveram reiteradamente que essa reforma vai gerar emprego, vai gerar renda, receita pública e desenvolvimento, mas não apresentam nenhuma simulação de resultados concretos. Esse discurso não nos convence. Uma reforma insuficiente, de certa forma pífia, não vai apresentar os resultados propugnados pelo governo. Esta é a questão. Uma coisa é não concordar com a falácia, com a mentira, com a dissimulação, com essa tentativa de iludir. E outra coisa é ser contra a modernidade, é ser contra as reformas. Nós nos colocamos no campo da contestação do modelo com que se apresenta esse governo para propor reformas. Não é esse o modelo que desejamos. E nos colocamos, sim, no campo da modernidade, na defesa de reformas necessárias para o futuro desse país. Mas se falam muito na reforma da Previdência, nada falam a respeito da dívida pública. Eu vejo números, percentuais expostos de que o déficit da Previdência é responsável por 12%, ou 13% ou 14% do buraco enorme aberto nas finanças públicas do país. Mas não vejo o governo destacando que a dívida pública brasileira é responsável por um buraco bem superior. Afinal, são 52% do orçamento destinados este ano para pagamento de juros, serviços e encargos da dívida pública brasileira. 1,722 bilhões de reais. Ao falar muito na reforma da Previdência e nada na dívida pública brasileira, o governo demonstra que é forte, que é prepotente, arrogante e corajoso em relação aos pequenos, mas que é frágil, acovardado diante do poderoso sistema financeiro nacional. Tem receio de falar da dívida pública, de apresentar alternativas para uma melhor administração desta dívida pública brasileira, que cresceu de forma exorbitante, sobretudo em razão da farsa econômica que se estabeleceu no país a partir da contabilidade criativa, quando o governo tentou simular um desenvolvimento que não ocorria e repassou
recursos generosamente ao BNDES para que celebrasse empréstimos com os privilegiados chamados de campeões nacionais e com nações mais próximas ideologicamente daqueles que governavam o Brasil, mesmo que governadas estas nações por governantes corruptos e ditatoriais. Foram bilhões de dólares remetidos ao exterior através das grandes empreiteiras de obras públicas para a suposta realização de obras no exterior, com desvios monumentais, inclusive agora revelados pela Operação Lava Jato. Da mesma forma, os campeões nacionais que instalaram no país o propinoduto para se beneficiarem dessa generosidade dos governantes que permitiram empréstimos, inclusive sigilosos, a nações, como denunciamos à época, e empréstimos extremamente privilegiados a empresários que se enriqueceram de forma exuberante graças a essas concessões governamentais. E é preciso sempre lembrar números, porque eles chocam e porque servem de parâmetro de comparação. Há uma dívida de 400 bilhões de empresários e bancos com a Previdência Social. E no caso desses empréstimos celebrados com os chamados campeões nacionais e com outras nações, foram retirados dos cofres públicos do Tesouro Nacional 434 bilhões e mais, pouco mais de 300 bilhões, perfazendo 716 bilhões do FAT, FGTS e Fundo de Maria Mercante. E os juros que foram pactuados pelo BNDES com os seus beneficiários e atuais devedores foram juros com taxas subsidiadas pelos contribuintes brasileiros. Se lá o Tesouro Nacional, para repassar 434 bilhões ao BNDES, foi ao mercado e pagou juros com taxas de 13% a 14%, esses recursos não estavam no caixa, o governo não os possuía, foi buscar no mercado. Na contrapartida, o BNDES celebrou esses empréstimos com esses recursos por 5% e 6% de taxa de juro, e nós chamamos de equalização das taxas de juros essa diferença monumental de 5,6 para 13,14. Isso significa quanto? 343 bilhões de reais até 2040. 115 bilhões já foram pagos, mais 109 bilhões serão pagos a partir desse recurso que saiu do Tesouro Nacional e mais 100 bilhões serão pagos em razão dos recursos que tiveram origem no FAT, no FGTS e no Fundo de Maria Mercante, perfazendo, portanto, 343 bilhões que saem dos brasileiros, dos contribuintes brasileiros, dos pagadores de impostos, dos que são explorados por uma carga tributária esmagadora, implacável, e o governo também não fala na reforma tributária. Em relação à dívida, eu quero prestar aqui uma homenagem e prestar uma homenagem ao Hermes Zanetti, que foi constituinte e foi o autor desse dispositivo constitucional que obriga o governo da União a realizar auditoria da dívida pública brasileira. Mais de 30 anos e essa auditoria não foi realizada. O Hermes Zanetti escreve o livro O Complô, como o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira. Este é o livro que eu recomendo. Conta essa história toda dessa dívida monumental, desse crescimento exorbitante, não é? da dívida pública brasileira. Este é o complô de Hermes Zanetti. Certamente, a leitura desse livro nos orientará mais sobre o que realmente vem acontecendo
com o extraordinário da dívida pública brasileira. As minhas homenagens ao Hermes Zanetti, esse gaúcho dedicado, idealista, que escreve esta obra para registrar os percalços do povo brasileiro, que paga uma dívida monumental que não foi criada por ele, mas sim por autoridades governamentais ao longo da nossa história, muitas vezes irresponsavelmente. Agradeço, senhor presidente, o tempo concedido e encerro aqui esse discurso com essa sincera homenagem ao Hermes Zanetti. Muito obrigado.